Sejam bem-vindos, pessoal. Mais um episódio do nosso podcast Autenticados. Esse podcast preparado com muito carinho, temas relevantes, temas especiais para você que acompanha ali a nossa movimentação da Certifica, os nossos passos na conquista do mercado de certificação digital e agora de outras soluções digitais também para micro e pequenas empresas. Estou aqui com o Fernando Guida. Bom dia, Beleza? Boa tarde, boa noite, Isso Heitor, para todo mundo que está aí, nossos parceiros, para todo mundo que está assistindo, sejam novamente bem-vindos e estamos muito felizes, né? Agradecer a audiência, né? Muitas muito visualizações nos episódios anteriores, muita gente assistindo, muita gente mandando recado aqui pro Fernando, agradecendo, que legal desse assunto. E muita gente dando ideias de assuntos, de convidados, então assim, continuem, que isso só faz a gente crescer ainda mais, né, aqui. Isso aí. Hoje a gente está aqui para falar de um tema bacana, legal, que é um tema que toda empresa, né, não só no início, mas durante a vida dela toda, tem que pensar, né, que é a inovação. Então, a nossa Bate empresa, bem nessa tecla, né? A nossa empresa, ela não só inova, né, em várias áreas, mas a gente estimula também todos os nossos colaboradores a pensar, né, em como podem estar inovando todos os dias para melhorar os nossos processos, para criar um novo produto, né? Até dando um spoilerzinho do que aconteceu aqui na empresa internamente essa semana, todos os colaboradores receberam um cardzinho para dar ideias de como pode melhorar alguns quesitos internos aqui. E quem tiver as melhores ideias ganha um prêmio. Então, assim, para coisas internas nossas. Então, a empresa chama o colaborador para o jogo mesmo. E é bom legal demais, né? Mas esse enfoque também, além de falar de inovação, a gente vai falar um pouco de incentivo fiscal, né? Inovação, existe uma lei que traz incentivo fiscal para que as empresas possam inovar. E também existe vários acessos a crédito, né? Você que está aí com um projeto na gaveta, quer melhorar a sua operação, quer melhorar seu produto, quer investir em outros produtos para resolver outros problemas, né? Você consegue dinheiro subsidiado para poder tratar isso como um projeto de inovação dentro da sua empresa. E para falar com a gente aqui hoje, nosso convidado é o Vitor Couto, que é sócio fundador da Origami Lab, consultoria especializada em inovação e transformação digital, com mais de 15 anos de experiência liderando projetos no Brasil e no exterior, ajudando empresas a se reinventarem por meio da tecnologia e do design estratégico. Fundado em 2023, a Origami Lab é pioneira em serviços de inovação no Centro-Oeste de Minas Gerais e tem como missão transformar negócios através da inovação com disciplina. Seja bem-vindo, Vitor. Valeu, gente. Obrigadão pelo convite. Seja bem-vindo. Mais uma vez. Bom dia, boa tarde, presença. boa noite aí pro pessoal que tá escutando a gente também, tá assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Tá junto aí. A gente já tem a Origami já parceira do Grupo Certifica, né? Já há algum tempo. Então, muito bom vir aqui falar um pouquinho de inovação, falar um pouquinho de crédito no mercado que tem disponível, tá tão difícil ultimamente, né? Então, vai ser um papo bem bacana. Isso aí. Pessoal, o Vitor é aquele cara que chega e faz um desenho no Miro, no papel, que você não entende nada. Você fala, a sua empresa está embolada desse jeito. Se você fizer dessa forma, vai ficar um pouco mais embolada, mas vai funcionar. Né? E aí você vai. E aí você vai. E aí você... Mas dá certo, vocês vão ver, né? Dá certo. Dá certo no final. O importante Vitor, é isso. Origami é a arte de dobrar papel, né? Então, você dobra os empresários, você dobra o faturamento deles. Mais ou menos, né? Conta um pouquinho aí dessa história sua, né? De como empreendedor, como que surgiu, né? A Origami, qual foi o estalo inicial que você falou assim, os empresários precisam disso, meus amigos precisam disso, né? Legal. Na verdade, assim, acho que foi mais no intuito, talvez, de desdobrar para a gente conseguir sobreviver no mercado, né? A Origami é novinha, ela é do final de 2023, outubro, né? Então a gente ainda vai completar 2 anos de idade, só que a gente já vem de uma experiência ali de mercado, já, enfim, 15, 20 anos, com pessoas que trabalham hoje comigo ali dentro da empresa. E o estalo da gente criar a empresa, ele veio ali em maio, mais ou menos, de 2023. Eu estava trabalhando numa empresa que era uma consultoria de fora do Brasil, que operava dentro do Brasil. E nesse trabalho, eu queria voltar algo para dentro da cidade.
Então acionei, vi que estava tendo algum movimento da incubadora aqui de dentro, acionei algumas pessoas, lá dentro eu acabei conhecendo pessoas do Sebrae falaram, a gente poderia utilizar habilidades igual as suas aqui dentro, você não tem uma empresa, um CNPJ, e dali veio e surgiu realmente a empresa, né, que nasceu como Binário Digital e depois veio se tornar Origami Lab. Então, nesse percurso todo, o estalo veio muito de, cara, tem um mato muito alto no interior de Minas, enfim, acho que do Brasil inteiro, e nesse mato muito alto a gente falou, tem serviços que a gente pode modelar da experiência que eu acumulei trabalhando fora, aqui para dentro. E aí quando foi apresentado a empresários aqui da cidade, da região, isso foi muito bem aceito. Então a gente acabou, eu brinco, não foi nem um estalo, foi meio que um empurrão, né? E nesse empurrão a empresa acabou sendo fundada, a gente começou a operar realmente ali a partir de 2024, e agora, graças a Deus, tá se provando uma loucura, tá se provando certa e o pessoal tá ficando bem interessado, a gente tá indo num ritmo bem bacana. Legal, muito bom escutar essas histórias que incentivam a gente, né? E é sempre bom ver como que começou e como que surgiu tudo. Você bate na tecla mesmo de ajudar as empresas a crescerem, né? Usando inovação, estratégia. E na prática, como que isso acontece? Porque toda consultoria que você for pegar, toda empresa fala que vai te ajudar a crescer. Mas aí te manda um PowerPoint. A gente até brinca, né? Tá vendo fulano de tal ali? Ele é muito inovador. Muito inovador. Muito inovador. Mas e o planinho de ação? Cadê? Como é que faz? Todo mundo Me acha fala aí, ideia, como né? que você faz isso na prática, de crescer com inovação e tudo mais? Na prática, a gente funciona de uma forma bem direta. Todo mundo fala, pô, vocês são consultoria? A gente falava, não, a gente não é consultoria, a gente é um escritório de inovação. Mas qual que é a diferença disso? No final do dia é consultoria. Não porque, da mesma forma que o escritório de advocacia, de contabilidade, ele te fornece o serviço, né? Ele te auxilia, ele tem um trabalho consultivo ali dentro, mas ele também põe a mão na massa. Então a gente atuava muito como um escritório de inovação. E nesse intuito de atuar como escritório de inovação, a gente trazia isso em praticamente 3 grandes blocos, Um que é a execução da inovação, ou seja, desenvolvimento de produtos, serviços, posicionamento, ida ao mercado, tudo isso a partir de foco de pesquisa mesmo, da dor dos usuários, né, de em campo, a gente faz muita inovação fora do escritório. Então, todos os nossos clientes, a gente conhece a operação de perto. Eles vão. Sim, a gente vai até os locais, vê o pessoal trabalhando, passa um tempo com eles, executa atividade em conjunto. Então, a gente faz isso tudo para desenvolver a tecnologia, ela vem a galope para poder entregar essas soluções. Uma segunda vertente que a gente tem, né, e vem muito com essa pegada de educar as empresas do que é inovação, porque todo mundo acha que inovação vou colocar uma tecnologia ali, eu estou sendo inovador, né? Um reconhecimento facial na portaria, eu inovei pra caramba. Ou mudar a marca, o brand. Tem várias coisas de, mudamos pra caramba, você nem vê muito bem a diferença, né? Então a gente vai muito na parte dessa educacional com os serviços mesmo dessa coisa de consultoria. Então a gente entra dentro da operação, estrutura as áreas. A gente sabe que não é comum as empresas terem áreas de inovação ou terem dificuldades com essas áreas. A gente ajuda nessa estruturação, desde, enfim, entrevistar pessoas para contratação, execução de alguns processos dentro da operação. E aí depois a gente entrega isso. Então, a parte consultiva nossa ela é muito educacional consultiva. A gente executa ensinando o cliente para que aquilo pare em pé depois. E aí, que é a parte que eu acho que é que todo mundo fica interessado da inovação, né? Tudo isso, você não vai pôr o dinheiro, inovação existe risco, obviamente, né? Sim. Pequeno, médio e grande. Então, vários, enfim, setor público, privado, entende que existe esse risco. E aí vem onde que a gente trabalha fortemente também, que é a parte de financiar esses investimentos. Então, tem vários mecanismos hoje, né, no Brasil, que desde crédito subsidiado, leis de incentivo fiscal, né, que vocês citaram aqui na abertura, tem vários mecanismos desses, porque a gente sabe se chegar para um cliente e falar, cara, você tem que investir X. Pô, não, isso é muito alto para eu não ter uma certeza de retorno. Então, ele acaba ficando meio com medo. E aí, principalmente, o governo entende desse risco, mas entende da necessidade da inovação e faz com que esses mecanismos financiem. Então, a gente trabalha desde como é que você vai fazer para pagar a gente faz na parte de execução e faz também na parte de ensinar a sua empresa como operar. Legal demais. E
Eu tô aprendendo também, tá? Depois de você falar, eu queria uma tradução. Uma tradução? Uma simplificação. O Vitor, ele pega você e chacoalha e fala, faz isso aqui, te dá o caminho. Vou te interromper só um pouquinho. Vamos lá na prática, né? A gente fala de inovação e eu tenho uma curiosidade também para saber do seu trabalho, né? A gente está falando, na maior parte, para microempresas com estruturas pequenas, né? Sim. Dá um exemplo na prática de processo de inovação que você já acompanhou em uma pequena empresa. Legal. Processo de inovação numa pequena empresa, eu posso falar de dentro de casa. Nós somos uma pequena empresa, né? Nós temos 2 anos de idade, então dentro de uma pequena empresa você tem vários desafios. Você não tem muito recurso, né? Pessoas para executar, você acaba tendo que executar tudo. Então como é que eu faço a operação e eu inovo além disso, né? Então, o que a gente faz, né, dentro de casa, que eu levo também para todo mundo de casa e que está assistindo a gente aí, que é a inovação, todo mundo acha que é ideia e tecnologia. Isso. E não é, né? Existe realmente estudos que falam que as pessoas não têm dificuldade de ter ideias. Elas só testam mais ideias. Então, o que a gente faz dentro de casa é literalmente um ciclo disciplinado de experimentação. O que eu quero dizer com isso na forma prática? Eu acho que se eu colocasse um sistema, meu tempo de administração reduziria para determinada coisa. Cara, pega a versão gratuita, testa, roda aquilo ali em 5 semanas, vê qual que é a métrica de tempo que você tinha para aquilo ali te facilitar. Funcionou, não funcionou, o que resolveu? Colocar um novo sistema é uma inovação. Fechou no processo. Pode ser uma inovação, sim, uma inovação de processo, né? Quando a gente está falando de pequenos... eu gosto de um exemplo muito interessante que ninguém fala muito disso, né? Mas a Netflix já foi uma empresa pequena. Sim. Né? E com uma desvantagem imensa perto de Blockbuster. E esse caso é extremamente conhecido na inovação, só que eu acho que ele é conhecido pelo fator errado. Por quê? O grande desafio não foi ter feito um streaming e agora todo mundo usa e a Blockbuster não quis fazer um streaming e morreu. Não é isso. 60% da receita da Blockbuster vinha de multas de você não devolver a fita e o DVD. Então a Netflix chegou e falou... Deve ter filme lá na sua casa ainda. Era mais fácil comprar o DVD depois e entregar lá pra cá, não sei nem onde tá. Sabe quem que era o atendente da locadora? Eu lembro. Tinha inclusive a foto dele lá. Colocava o filme dele. Tinha não, pode ficar 2 dias de boa. Tem lá até hoje, viu? Fechou por conta disso, que não tinha receita de multa. Antes da gente começar, o Heitor tava mostrando o Kindle gigante dele aqui, que eu não sei como é que chama aí, ó. Isso é uma inovação. O Kindle, por exemplo, sim, a Airfry é uma inovação. Sim. Acho que termina o Netflix. Terminar o Netflix aqui, mas assim, todo mundo pensa por ser pequeno, eu não consigo inovar. E acha que eu preciso ter dinheiro para implantar tecnologia. E não é isso. A inovação, ela tem um espectro grande, que vai desde a experiência, como que você se organiza, e até características de produto. O pessoal foca muito na característica de produto. Então, inovar até no atendimento, né? Poxa, a gente tem... Cada dia que você chacoalha uma árvore, cai alguma coisa de IA, né? Então, para atendimento, para tudo, que você paga ali só quanto você usa. Cara, o quanto que isso pode melhorar a experiência? Então, é muito melhor você olhar do ponto de vista do seu cliente para você inovar, seja numa experiência, serviço. Isso tudo conta como inovação. A inovação ela tem que ser medida por quanto tempo você consegue se diferenciar dos outros. Então, se eu faço o Kindle do Heitor aí gigante, né? O que impede ali? É um Kindle da Apple, né? Mas o que impede lá a Amazon de criar um desse aí também? Nada. Vamos lá, deixa eu continuar a minha pergunta. Eu até coloquei, você até falou, mas empresas que não são de tecnologia, porque todo mundo acha que a inovação ela vem mais em empresas de tecnologia. Por exemplo, você está prestando um serviço numa empresa que é uma granja de criação de porco para abate. Legal. Como que você vai fazer um processo de inovação numa granja de criação e engorda de porco? Legal. Todo o processo nosso de inovação... Que beleza. Saiu do certificado, foi lá no porco. Mas vamos lá, né? Todo o processo nosso de inovação, ele tem uma metodologia que a gente segue para praticamente tudo. E a gente acopla ferramentas àquilo ali. Então, basicamente, a gente começa com entender o processo. Praticamente isso. Né? O pessoal do CX aí que está escutando vai entender um pouco disso. Mas a gente mapeia
né? Qual que é a jornada que ele está tendo ali, por exemplo, na parte de abate do porco. O que está acontecendo dentro daquilo ali que existem oportunidades? Dentro desse mapeamento que a gente faz em campo, entrevista, os donos de empresa, enfim, todo mundo, a gente encontra problemas e dos problemas a gente encontra oportunidades. E geralmente são problemas que estão na frente de todo mundo. Ele só não teve e a gente mensura o tamanho desse problema. Então, quantos porcos deixam de ser abatidos ou estão sendo abatidos, qual que é o tamanho e tudo. E aí, desse processo é que a gente define quais são as melhores soluções para atender aquilo ali. O que o mercado hoje, especialmente o pequeno empresário, faz na maioria das vezes? Poxa, sei lá, certifica está usando determinada coisa, vou usar também. E aí é totalmente diferente o contexto e acaba dando errado. Verdade. Então, aí o ponto que eu queria chegar é justamente esse, né? Para as ARs que estão nos assistindo e empresas pequenas também. Eu já cansei de conversar com empresários sentado na mesa e falando, não consigo ter lucro na minha operação. E aí você vai pegar a folha de pagamento dele, tá cheio de gente. Tem 5 pessoas no suporte, tem 5 no atendimento, tem 3 vendedores. Quando o processo comercial tá errado, em vez de 3, poderia ter só 1. Né? E vai ver a pessoa tá remando contra a maré ali. Às vezes ela tinha uma margem muito boa, hoje não tem mais. Né? O que acontece no nosso mercado hoje, como a gente tinha uma margem boa, dava pra gente errar, não preocupar com o processo. A margem espremeu, a gente tem que inovar no processo para conseguir mais eficiência. Verdade. Né? Então, assim, a inovação está em todos os pontos, em todos os setores. Né? Acho que é esse ponto. E aí, minha última pergunta para essa fase introdutória, antes de a gente falar dos serviços, né? Tem muito empresário quadrado, né? Só tem, né? Que não aceita palpite nenhum. Fala, não, esse cara tá vindo. Esse menino novo tá vindo aqui falando da minha empresa. Falar de inovação e eu trabalho aqui tem 20 anos e quero dar esses dias mesmo eu soltei uma dessa aqui. Tem um cara conversar fiado aqui. E aí tá muito nervoso. Veio conversar fiado comigo, eu falei assim, deixa eu te falar, eu trabalho 15 horas por dia, tem 12 anos no meu negócio. Eu entendo dele. Você chegou aqui hoje, você vai querer me ensinar a fazer alguma coisa? Exato. Mas assim, foi eu tava enviesado com o processo. Não quer dizer que eu esteja certo, né? Mas eu escutei mesmo. Sim. Eu escutei e digeri o que era necessário. Mas a questão da abertura para a inovação, do ponto de vista mesmo do empresário querer buscar isso ou dele aceitar que ele precisa de evoluir. Eu acho que depois da pandemia, principalmente, sempre foi assim, mas depois da pandemia, acho que a velocidade com que as empresas se desenvolvem aumentou muito. Demais. Né? E aí, quem não buscava esse tipo de informação, tá atrás agora. Se você pôr um banquinho na praça ali e for falar de inovação, vai juntar um tanto de gente. Sim. Né? E aí, assim, para esse empresário quadrado, o que você acha que é necessário para ele destravar? Né? O que você falaria para ele? Por que é bom você rodar um processo de inovação aqui na sua empresa? Bacana. Essa pergunta ela é interessante porque é o que a gente mais encontra, né? Normal. Ainda mais agora tá nascendo uns cabelos brancos, mas antes era o que esses meninos mais novos vêm aqui falar, né? Então, assim, eu brinco que inovação a gente tem que tratar também com as pessoas. Eu entendo, pessoal, cara, igual você, né? O que você vai vir aqui falar da minha empresa? Eu tô no ramo há 15 anos, há não sei quanto tempo, então, por que você vai vir aqui falar disso, né? E eu acho que tem que ter uma dosagem, sim, da experiência, que é sempre válida. Obviamente você tem uma experiência vasta e podia ser o caso do cara estar falando bobagem, mas pode ser que ele tenha falado alguma coisa ou outra ali que vale a pena. O que você não pode fazer é matar isso na raiz. Então, assim, julgando o seu exemplo, né, e aí trazendo para o pessoal que tá assistindo a gente, vamos supor que você fez isso aqui no ambiente, no meio da Certifica, e várias pessoas escutaram. Quantas pessoas que têm boas ideias que iriam trazer para você e vão deixar de trazer? Então, a base da inovação é o que a gente chama de ambiente seguro. Se você for a pessoa com a certeza debaixo do braço, provavelmente você não vai ter uma empresa inovadora. Então, Vitor, mas eu tenho que sair agora e falar para todo mundo fazer o que der na telha? Não, não é isso. Existe aquilo que te machuca, existe o que te aleja e o que te mata. Então, você tem que saber ali dosar isso. Pô, Heitor, eu quero contratar uma ferramenta, vai custar 2 milhões de reais para a gente implantar na Certifica. Você quer?
Não, obviamente eu não quero, existe um risco muito grande, quero desenvolver algo. Ah, então eu quero desenvolver um projeto, mas ao invés dos 2 milhões, eu vou gastar 20 mil reais e aí eu vou te apresentar se isso deu resultado ou não. Então, existe uma contingência de risco para a inovação, porque são investimentos de risco, mais uma vez, e aí é uma forma da gente ir arredondando essas pessoas quadradas, né? De falar, olha, eu sei que você tem medo, mas vamos reduzir o seu medo, porque o medo sempre é no final de perder ali, de arriscar a empresa, né? Vendo o Vitor falar disso, a gente para pensar, e eu tenho certeza que você está nos assistindo também, quantas iniciativas a gente já fez aqui que deu errado e a gente gastou dinheiro à toa. Foi mesmo. Né? Mas não à toa, tentando inovar, Exato. tentando melhorar o produto, tentando fazer algo novo, né? A inovação, ela passa por isso, né? Sim. É por isso que é o assunto do nosso próximo assunto aqui é as formas de financiamento da inovação também. Show de bola. As próprias propostas nossas, elas sempre têm que passar por esse processo de inovação, porque as coisas Sim. mudam muito rápido. E o jeito de apresentar, de falar também. Então, assim, talvez não gaste dinheiro, tanto dinheiro, né? Tem A verdade é assim, valor é 3 coisas para uma empresa. Ela é dinheiro, felicidade ou aprendizado. Então, se tá dentro das 3 coisas, você tá gerando valor, por mais que você tenha gastado uma grana ali Já e não aprendi, tenha viu? voltado. Eu já ajudei a errar demais. Acertei também. Faz Eu já parte ajudei do a errar. jogo. Mas o pessoal, assim, você achar que você vai sempre acertar também, esquece. Isso aí não tem como. Então, Às vezes eu o acho erro que a faz inovação, parte. às vezes eu acho que o projeto de inovação era bom e eu que fui ruim. Às vezes. Tem vários produtos aí que foram lançados que você pode listar de empresa grande que, cara, gastaram uma nota e foi um extremo fracasso, né? Então, Vamos lá, para finalizar Faz a parte. introdução do Origami aqui, quais os serviços que vocês prestam lá, né, no meio desse tema de inovação, né? Legal. O que vocês estão mais focados lá? legal. A gente hoje está nessa parte realmente de ensinar as empresas a trabalhar com inovação, gerir portfólio de inovação, estruturar a área, treinamentos para as pessoas, né? Como é que você faz esse pensamento, treinar especialmente lideranças, porque as lideranças é que vão escoar isso para dentro da empresa, então se a liderança não tem essa mentalidade, acaba que todo o resto também vai pro lixo. A gente tem uma parte de desenvolvimento, o que é interessante é que tudo que a gente usa para desenvolver produtos e serviços para os nossos clientes, a gente usa para ensinar na consultoria e vice-versa, então é uma casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo, a gente monta a nossa metodologia e tudo bonitinho. E um terceiro ali, né, a gente faz a parte de inovação aberta, na parte de consultoria também, lança programas de inovação internamente, a gente tem parcerias com o Sebrae para atender o pequeno e o micro também, em alguns serviços. E aí, por fim, também a gente, acho que eu brinco, é a ponta de lança nossa, que é de onde tudo parte, que é essa questão do acesso ao capital para poder fazer com que o projeto dê certo. Então a gente atua hoje com Lei do Bem, a gente tem produtos de subvenção aí com FINEP, tem a FAPEMIG aqui em Minas Gerais, acho que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais disso, o pessoal deve estar curioso e ainda tem tempo, né? As fundações de apoio à pesquisa, a gente tem leis de incentivo, como eu disse, Lei do Bem para incentivos fiscais, a gente tem crédito subsidiado, então assim, tem dinheiro na mesa que você pode pegar a 5% até mais sobra, TR. né? Até sobra. Chega a sobrar. Editais, né? E é legal porque assim, o governo, sucesso para o governo é gastar, né? Então se ficar ali, ele fala, pô, não gastei tudo. E aí existem vários desafios nisso, mas sim, tem dinheiro, tem como acessar, seja desde o micro até o grande, tem muita coisa para poder incentivar a inovação nas empresas. Legal. A gente aqui, né, óbvio que o capital, acesso a capital hoje não é fácil, né, para vocês que querem construir um produto novo, um negócio novo, principalmente na época que a gente vive juros muito altos, né? Sim. Incerteza de mercado, inflação. É muito difícil a gente fazer conta de o que a gente vai pagar de juros, né, num capital que a gente pega agora. Realmente, além do acesso ao capital, todo o projeto de inovação tem que ser muito bem Desenhado, trabalhado, né? Para poder ter o retorno que a gente precisa, né? Uma coisa legal, né? Acho que está no portfólio de serviço lá, eu queria que você falasse um pouquinho mais para nós sobre a Lei do Bem, né, e o incentivo fiscal. Então,
como que funciona isso? Como que funciona? Bom, eu quero fazer um produto novo, quero melhorar meu produto. Eu tenho algum incentivo do governo para isso? Legal. É porque eu tava, antes de você responder, eu tava estudando a lei do bem, eu não conhecia, para te falar a verdade. Porque o governo ele fala que quer te ajudar, mas te manda um questionário de 78 páginas. Aí você já desanima, é ali. Exato, Né? Como é que é essa lei do bem aí? Cara, a lei do bem, ela é uma lei de 2005. Então ela tá fazendo 20 anos agora, né? Acho que ela fez, na verdade, foi em junho. Então ela fez 20 anos e é o principal instrumento hoje que o governo tem para poder subsidiar projetos de inovação, né? Então, existem vários detalhes nisso, né? Como é que o governo descobriu? Uma coisa que quase ninguém pensa, né? Inovação leva o país para frente. Ponto. Então, ele descobriu isso. Ele falou, cara, eu preciso agora incentivar o pessoal a inovar. E eu sei que inovação tem risco. Então, a Lei do Bem em 2005, ela foi criada justamente para ajudar esse pessoal com risco. Como que o governo federal poderia fazer isso? Ele falou, o que você vai me pagar de imposto de renda e contribuição social, eu deixo você abater parte do que você investiu em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a Lei do Bem, ela tem diversos benefícios ali, né, como redução de IPI, ele reduz até 50% de IPI, tem amortização acelerada, depreciação acelerada, várias coisas para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, só que o mais atraente é realmente você conseguir ali, dependendo da forma que for, eliminar os 34% que você pagaria. Qual que é a parte ruim do governo e que vem sendo muito debatida, né? Primeiro ponto é que estima-se que no Brasil a gente vai ter 4 mil empresas no lucro real e menos de 1% estavam utilizando a Lei do Bem. Então, tem que ser lucro real. Tem que ser lucro real justamente porque no lucro real você vai fazer o cálculo. Aí os contadores que estão aí assistindo a gente, contador aqui, né? Se eu falar besteira, você me corrige. Mas o lucro real você vai calcular o quanto você vai pagar de imposto depois que você fez o cálculo ali do seu resultado. Então o resultado antes dos impostos é onde que o governo deixa com que você abata daquilo ali. Então sua memória de cálculo é o seu resultado, você vai abater de 60% a 100% do que você investiu em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na parte prática, como é que isso funciona? Funciona basicamente assim, eu dei um lucro antes do resultado de 100 mil reais, tá? E eu investi 100 mil reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? E aí eu tinha um time dedicado para esse trabalho, para esse projeto, então eu posso tirar 80% desse valor. Ou seja, eu consigo tirar 80 mil reais. Então o que ele fala? Você vai abater isso da sua memória de cálculo, que é os 100 mil reais para você pagar os 34%. Então eu vou tirar esses 80 dos 100 mil e vou pagar imposto só em cima de 20 mil reais. A gente vai ter outros episódios aqui para falar de tributação, né, de oportunidades. Aí, eu vou só tentar falar um pouco por alto, mas aí mas vamos lá, e tentando explicar um pouco melhor para o nosso telespectador, né? Muito empresário me procura na mesa e fala assim, eu não estou ganhando dinheiro, né? E aí vai ver, o cara deixa um pouco no processo, um pouco nas pessoas, um pouco na tributação, porque escolhe o regime tributário errado, né? Sim. E um pouco nessas oportunidades igual da Lei do Bem, né? Então, aqui no nosso caso da Certifica hoje são AR, distribuidores, né? Maioria no Simples Nacional, mas até no nosso curso que a gente está gravando na Universidade Certifica tem um módulo sobre isso. O regime tributário ele depende da estratégia comercial que o distribuidor quer adotar. Uhum. Sim. Estratégias comerciais com margem menores, onde você investe em inovação, investe em produto, em tecnologia, você tem um lucro menor, você tem que optar pelo lucro real. Então não quer dizer que um negócio pequeno tem que ser Simples Nacional. Exato. Né? A maioria dos negócios pequenos não dão lucro para justificar estar no Simples Nacional. Né? E aí você que é telespectador, que está no Simples Nacional, que custa pagar o boletim do DAS que chega lá todo mês. Tamo né? junto. Tamo junto. Tem alternativas, né? Provavelmente você vai levar para o seu contador vai falar assim, Lucas, é complicado demais, você não poderia fazer e tudo. Realmente, requer disciplina,
requer organização, requer mudança drástica. requer sim. que você leve a sério as finanças do seu negócio. Isso aí. Não é feito para quem Quer quer dar um misturar tudo, jeitinho, não. quer ser desorganizado. É feito para quem quer levar o negócio para frente. A Certifica no início era lucro real. Por quê? Todo o dinheiro que entrava no caixa, ele era gasto em inovação, em construir um sistema, melhorar a operação, em comprar um carro novo, em contratar mais funcionário. Sim. Então, o dinheiro não saía dali. Automaticamente, foram 5 anos, a empresa hoje tem 2 anos, foram 5 anos sem lucro. Porque o dinheiro foi reinvestido. Sim. Né? E aí, se eu estivesse optando pelo Simples Nacional, eu ia pagar sobre o faturamento, não sobre o lucro. Exato. Então, eu fiquei 5 anos pagando uma carga tributária baixa, né, porque eu não tinha lucro. E isso me ajudou a ter uma sobra de caixa maior para reinvestir no negócio, né? Então, Exato. acho que é importante destacar isso, né? Porque, mas leis do bem, só lucro real, então eu tô fora. Não, não é assim. Talvez Sim. você tenha que enxergar o seu negócio de forma mais ampla. Sim. Né? Às vezes eu tava vendo, né? Eu entrei no portal da Secretaria da Fazenda, né? Fui vendo os glossários, o que é benefício, o que é incentivo, né? Eu vi lá que tem uns 8 benefícios fiscais lá, que eu nem sabia que existia. Tem. Aí falou até Aí tem, né, a Zona Franca. A gente só lembra da Zona Franca de Manaus. A Lei ali. Rouanet também é bem lembrado na mídia, bem né? lembrado. Mas tem para quem usa para fazer com leite in natura. Tem muita Tem coisa. muita coisa. Apoio ao esporte, incentivo de apoio ao idoso. Pra quem tem doença, cara, tem muita incentivo. coisa. Vamos lá, falando diretamente para uma R, né? Que tipo de investimento de tecnologia ou o que pode ser enquadrado para a lei do bem? Né? Uma R, me dá um exemplo, o que uma R poderia desenvolver para poder ganhar nessa mega cena aí. Gerar eficiência, gerar um produto novo, seja lá o que for, para conseguir esse incentivo fiscal. Bacana, sim. Vou começar pelo que não dá para fazer, porque também responde parcialmente essa pergunta, tá? Mas, por exemplo, eu vou fazer a implantação de um sistema. Não, você não pode. Pesquisa e desenvolvimento para a lei do bem, tá? Porque inovação, para cada um que você pergunta, é de um jeito, até para o próprio governo. Mas para a lei do bem existem algumas regras ali dentro e você tem que ter, na maioria das vezes, pessoas suas ali dentro trabalhando com um projeto. Então, eu vou comprar um sistema e implantar? Não, você não está tendo nenhum risco significativamente de tecnologia para que você utilize isso. Então, sempre bata qual que é o risco tecnológico que isso me traz. Eu posso gastar dinheiro e isso não dá certo? Se a resposta for sim, obviamente. Então, assim, o pessoal às vezes entra lá e pode receber uma glosa, né? Mas eu entro com um projeto de, coloquei um sistema. Não, você não teve um risco. Porque o meu risco era das pessoas não usarem. Tá, não é bem assim, entendeu? Então, tem que ter cuidado sim, tá? Não é tão trivial, posso sair fazendo tudo, mas o que eles poderiam fazer? Hoje tem... a gente está vivendo a era da inteligência artificial, que você pode moldar ela ao seu bel prazer ali. O próprio ChatGPT tem na parte paga que você pode construir agentes. Isso está cada vez, né? Aí vem Grok, todo mundo ali da Gemini e tudo mais. Então, assim, eu posso utilizar esses motores para construir algo exclusivo para a minha R? Pode. Pode e deve. Exemplo, a minha R ela atende um público que é muito mais de advogados. E o tom de voz dos advogados para dúvidas e tudo mais é diferente do restante. Então eu posso fazer uma experiência totalmente voltada para esse público, desenvolvendo através dessas ferramentas. E aí sim a gente consegue enquadrar em alguma coisa. Até pegando um gancho do que você falou, Heitor, a gente tem clientes pequenos, tá, que se enquadram como empresas de pequeno porte, que estão no lucro real. Muito mais por conta de estratégias fiscais. Então, assim, a lei do bem, você tem que combinar um pouco de estratégia fiscal com também a parte do projeto de inovação. Tem que tomar cuidado, você tem que acompanhar esse projeto, você tem que declarar custo de mão de obra, o que você colocou. Então, o projeto ele tem que ser bem estruturado, que é onde o pessoal mais peca. Então, assim, qualquer coisa que você for desenvolver hoje para o seu negócio, voltado para a inovação, ele é aplicado. Então, a R pode explorar isso bastante. Um exemplo, né? Quando a gente foi investir aqui na nossa seed de primeiro nível, a Singular,
foi falta de informação, foi mais opção mesmo, mas a gente optou por fazer o projeto com capital próprio, né? Uhum. E depois que aquele negócio de orçamento, né, começa com 1 e gasta 10. Aham. É igual obra, né? Você sabe muito bem como que é. igual obra. E aí eu olhei para trás e falei, bom, não precisava de ter pegado capital próprio. A gente tinha linhas de incentivo para desenvolver esse negócio, tanto da Lei do Bem, quanto outras linhas de incentivo de empréstimo também. Né? E por falta de fazer um projeto bem elaborado, a gente deixou isso passar. Esse capital que foi investido, né, no desenvolvimento, ele poderia ter sido utilizado numa expansão comercial em outras áreas da empresa também. Né? Então, essa parte do projeto é bem importante. Né? Tá vendo? Para você, dono de AR, que já é um herói de emitir 300 certificados, 500 certificados, 1000 certificados, e agora você tá sabendo que você pode ganhar dinheiro com benefício fiscal. Tá vendo? Que beleza? Cuidado. Cuidado. Não, assim, é interessante porque vocês vivem também numa indústria muito que é quase um commodity, né? Você sabe o preço que você compra e você sabe o preço que você vende. Sim. Então, toda indústria de commodity, o diferencial está no meio. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo você emitindo 100 ou você emitindo 7.000, eu acho que o meio é o que vai fazer toda a diferença. Jornada, como que você entrega o serviço? Como que você entrega, onde que você ganha, você tem que ir achando os detalhezinhos, né? O mundo hoje, nessa digitalização e tudo, a concorrência muito maior, você tem que ganhar no meio. É muito difícil, né? Vou te vender esse tênis. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai abrir o telefone lá, jogar qual que é o tênis e... Respondi essa pergunta no início do ano, fazendo planejamento estratégico. Aonde que a gente ia ganhar o jogo? E uma das respostas foi na jornada do cliente. Na jornada do cliente. A experiência é a pessoa que fica, né? Isso aí. Vamos lá. Garoto. Além do incentivo fiscal, eu falei aqui no nosso caso do nosso projeto da sede de primeiro nível, né? A gente sabe que tem outros tipos de financiamento que são subsidiados pelo governo, né? Linhas de crédito que são específicas para inovação. E aí não está ligado a um aproveitamento de crédito fiscal, está ligado a você estar habilitado para aquela linha de crédito que tem um juro subsidiado. Resumindo, né? Em vez de você pagar 15% de juros, você vai pagar 7,5%. Isso aí. O que existe hoje disso? O que o empresário precisa para se enquadrar em uma dessas linhas de crédito? Boa. Existem linhas de crédito, mais uma vez, né, do pequeno ao gigante aí, tá? Então, a gente está num momento de juro alto e aí fica mais escasso ainda o dinheiro para você colocar no seu negócio. E uma das saídas tem sido o crédito subsidiado para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Mais uma vez, eu não posso chegar lá e montar meu setor de RH com ele. Mas, nesse momento difícil que a gente tem que ficar buscando, o que tem aberto, né? BNDES tem linhas para todos os tamanhos de empresa na parte de inovação. Então, o juro subsidiado que você ia pagar, já está 15, né? O juro deve estar aí para 17. Lá você consegue, quanto menor, obviamente, esse juro vai ser um pouco mais alto, mas você consegue ele significativamente menor do que se você conseguiria. O que você precisa fazer? Você precisa montar um projeto bem estruturado e apresentar ele através do meio que você escolheu. O BNDES é a FINEP, né, que é um dos principais canais aí de inovação pelo governo, é outro. A FINEP, a gente vai falar de subvenção daqui a pouco, mas eles saiu agora, que eu acho que foi aprovado, foram 28, eu posso estar mentindo, depois alguém dá um Google aí e me corrige, mas eu acho que foi 28 bi que foi aprovado de crédito subsidiado para empresas de todos os portes. Então nós estamos falando de muita grana. Os grandões pegam porque eles têm gente ali, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? É ler um edital, aprender como é feito mesmo, vai demandar um trabalho para quem não tem uma estrutura de ajuda e tudo mais, mas não é impossível. Você consegue montar, submeter, e o governo olha sempre com um carinho muito grande para especialmente micros e pequenos. Ele quer desenvolver essa galera. Além do BNDES e da FINEP, tem os estaduais aí também, né? Que aqui em Minas Gerais a gente tem a FAPEMIG, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa, São Paulo é a FAPESP, em Santa Catarina a FAPESC, e por aí vai. Né? O que a gente... Uma pergunta,
você falou que para se habilitar em qualquer processo desse, a gente precisa de um bom projeto, né? Sim. E aí, existe classificações de projeto, por exemplo, projeto de novo produto, projeto de melhoria de processo existente. Trocar o Windows. Existe trocar o Windows. alguma classificação Existe. específica para isso? Só para detalhar um pouco mais para o nosso telespectador Na FINEP, entender. ela tem, se eu não me engano, são 7 categorias, tá? Que vai desde uma coisa extremamente disruptiva a algo que você está fazendo só uma melhoria contínua. O que acontece quando o juro sobe? Todo mundo corre para esses fundos. E, obviamente, o governo é bobo, ele começa a colocar algumas regras, tá? Então, esse da FINEP, que é o Inova... Fugiu o nome agora. InovaCred. Eu acho que é o InovaCred. Eu tô com o InovaPro e InovaCred, porque eu confundo o FAPEMIG com o FIMEP. Mas ele foi bloqueado até junho agora. Nós estamos esperando ainda para ver se... Por quê? Aí não foi bloqueado, mas eles começaram a colocar algumas regras que não te permitiam acessar tão facilmente. Um analista vai até a sua empresa hoje ver se o seu projeto, se você tem estrutura, se você tem tudo mais. Então, assim, sempre que você vai fazer isso, o mais importante que eu acho é você ter regularidade fiscal. Sem regularidade fiscal, você não acessa nenhum deles. Então, assim... Vitor, eu posso ter tido faturamento de R$100 em 2024. Cara, você precisa apresentar toda a parte lá, bonitinha, suas CNDs e tudo mais, né? Comprovar o seu contrato de acionistas e tudo mais, para você colocar ali e adquirir esse projeto. Então, tem coisa que está mudando muito rápido, tá? Às vezes, na hora que a pessoa estiver assistindo aqui, pode ser que liberou, ou então que travou mais ainda. Tá todo mundo ainda... a gente manda numa rede lá, tá todo mundo esperando. Quando eu era contador, muito cliente chegava lá para mim, falava, cara, eu preciso de arrumar um empréstimo, onde que você me indica? Ou me ajuda a arrumar os papéis aqui para esse empréstimo. E aí, às vezes, o cara chegava com uma demanda para um empréstimo de subsídio, né? E pedia o contador para montar um projeto. Não sabia nem por onde começar, né? E o cliente achava que era a função do contador. Ou também não sabia. Que eu não sabia, que eu estava perdido no processo. Né? Então é para isso que existem empresas igual a Origami. Exato. Para auxiliar na organização desses projetos. E aí eu vou dar uma dica para quem, nesse cenário seu, tá? Para quem, especialmente para quem é de Minas. Hoje você tem acesso a infinitas ferramentas de IA, certo? Então fica bem mais fácil você criar um projeto. Então, o que é a dica aí, pessoal? Pega daí que está assistindo a gente. A dica é, monte um projeto. Você vai pegar ali na sua IA de escolha, que eu acho que a maioria já usa. Você vai pegar o edital com todos os manuais, com todos os anexos. Vai jogar lá dentro. Vai expor a sua ideia, tá? E expondo a sua ideia, você vai pedir ele para te montar um projeto no formato e de acordo com o que aquilo ali está pedindo. E aí você vai ganhar dinheiro aonde? Voltou aqui, acabou. Então, obrigado, Vitor. Valeu demais. Tô jogando contra o patrimônio. Não, mas na verdade, assim, existem projetos e projetos, tá? E especialmente eu vivo muito isso dentro da empresa. A gente tem muito essa questão do ajudar. Não é só a venda direta. E até porque, assim, a nossa estratégia de atuar com isso é a gente conseguir a verba para que a gente também possa ajudar a executar. Então, o nosso jogo não é tanto na obtenção. Só conseguir, né? O jogo nosso não é na obtenção, o jogo nosso é na execução. Legal. E a missão nossa mesmo é transformar o ambiente aqui onde que a gente está, né? O nosso foco ainda é centro-oeste de Minas, por enquanto, nesses primeiros anos, é transformar isso aqui através da inovação. Então, de nada adianta eu ser detentor de um conhecimento, sendo que o ecossistema como um todo não está sendo desenvolvido. Então, o pessoal de casa aí já fica atento. Vou fazer isso. Vou fazer isso agora. Já monta, você ama uma IAzinha, você já pode montar um projeto se você quiser. Vitor, uma pergunta. Trocar o Windows é inovação? Depende. Eu não sou muito fã do Windows, então eu vou te falar que melhora a vida muito. A gente falou das categorias de fundos e eu acho que se a gente for falar em InovaCred, falar de todas as linhas, fica um pouco extenso, mas também existe o fundo perdido, né? Porque Sim. Eu mesmo demorei muito tempo para poder entender o que era um fundo perdido.
que é esse dinheiro a fundo perdido destinado para inovação? Ó, se tiver alguém aí, FINEP, FAPEMIG assistindo a gente, o Heitor não falou fundo perdido, tá? Porque eles estão batendo nessa tecla, eles estão bravos com isso, porque ganhou o codinome fundo perdido, né? É porque ele não precisa devolver, né? Ser devolvido. Então, aí o pessoal acha que você pode ir lá e pegar e fazer o que você quiser com o dinheiro, e eles estão tendo vários problemas com isso. Assim, o fundo perdido, o apelidado fundo perdido, né? Ele chama-se subvenção. A subvenção não. Acho que é subvenção mesmo. Eu tô tentando lembrar o nome, pra eu não confundir com os bicheiros lá também, senão depois vira um problema danado. Mas, vamos lá. Contravenção. Né? A contravenção e a Obrigado, Nando. Mas a subvenção, ela funciona da seguinte forma. O governo ele tem um bolsão de grana para incentivar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Parte desse dinheiro ele empresta, que é o que a gente acabou de falar, né? E parte desse dinheiro ele fala, cara, toma e eu preciso só que você me apresente os resultados que você teve com isso. Que é o famoso fundo perdido. Então, existem linhas que você pode acessar, tá? Que você vai cadastrar um projeto. Obviamente o governo não vai pagar 100% do seu projeto, tá? Ele precisa de uma contrapartida. Existem contrapartidas financeiras e econômicas, não vou entrar nisso aqui, mas praticamente e vai de acordo com a faixa que você se encontra. O governo gosta muito também de incentivar o trabalho com o que eles chamam de tríplice hélice, né? Que é o governo põe dinheiro, a empresa contrata e a empresa vai utilizar mão de obra de ICT, que é a Instituição de Ciência e Tecnologia. Então, Instituição de Ciência e Tecnologia, lê-se aí muito faculdades que tem esse selo ICT, tá? Então você pode ir lá e pegar dentro da faculdade pessoas, mestres, doutores, especialistas, os próprios alunos, muitas das vezes, para poder compor, né? Eles vão ser bolsistas e vão atuar dentro do seu projeto. Então você tem uma mão de obra especializada sendo utilizada dentro do ambiente corporativo incentivado pelo governo. Se você não quiser utilizar as ICTs, também tem dinheiro na mesa. É menos, né, para as empresas, mas aí você faz uma dúplice hélice ali praticamente, que é entre governo, e aí tem algumas regrinhas para o jogo, obviamente, o governo... O que é o mais difícil para isso tudo é que são projetos de 12 a 36 meses, tá? Então, nesses projetos de 12 a 36 meses, um projeto, às vezes, de inovação, você muda muito de rumo durante o trabalho. E o governo também precisa de uma certa garantia de que você vai executar aquilo que você está executando. Então, eles batem muito de frente ainda, né? Tem o certo teor ali que você tem que utilizar de um pouco de detalhe, mas também eu preciso de ter habilidades para pivotar caso for necessário. Eu li um exemplo de um produtor rural que usou para colocar energia solar na fazenda. Isso, não necessariamente precisa ser de tecnologia. Desenvolvimento de um novo antibiótico para questão de doenças em vacas na parte de leite. Cara, tem N coisas, sabe? Tem a escrita de livro, por exemplo. Se você quiser escrever o capítulo de um livro, existe tese de doutorado. Tem uma lista gigante de coisas que são financiadas pelo governo. Tem até edital de inovação. Dentro de um projeto, passagem aérea até para o exterior, se você precisar validar a sua ideia, é subsidiado pelo governo. Legal. Então tem uma lista grande. Essa conversa toda, né? Isso justifica o nosso discurso que a gente tem aqui com os nossos distribuidores, com as empresas, né, do nosso meio, que a gente tem que buscar evoluir, buscar inovar, buscar fazer diferente. Né? Acho que só vai ficar para trás quem realmente quer. Né? Quem quer crescer, quem quer desenvolver. Nós aqui na Certifica temos o selo de empresa educadora. Né? A gente estimula o parceiro, estimula o distribuidor a se desenvolver, a criar novos produtos. Não importa se o nosso distribuidor de certificado digital vai vender um outro produto lá no negócio dele. O que importa é se ele vai ganhar dinheiro ou não. Né? Parceiro bom é parceiro rico. Exato. Quanto mais dinheiro ele ganhar, seja com certificado ou com qualquer outro tipo de solução, nós estamos satisfeitos também. Né? Porque nós queremos a saúde financeira desse parceiro. E a gente tem que estar pronto para a estratégia dele. Então, tem que estar pronto para a estratégia dele. A gente fala, a gente comunica muito, já faz anos, né, que a gente vem aumentando o nível de comunicação e de educação a cada mês, e justamente para isso, né, para que gerem insights e gerem uma incomodação para que ele possa desenvolver o seu negócio. Né? A gente não quer deixar a gente para trás, a gente quer trazer a galera com a gente. Né? Show de bola. Isso que é importante. Vamos falar de inovação aberta, né? Vamos. Vitor,
Você fala muito, né? Antes da gente em quantidade, gravando. Né? Não é isso não. Antes da gente tá gravando aqui, você falou muito dessa inovação aberta, né? O que é isso, né? E como uma empresa, né? Como as nossas ARs, como os nossos amigos empresários aí, eles podem se beneficiar, né? Buscando parceiros para inovar, em vez de tentar resolver tudo sozinho. Boa. Né? Então, assim, esclarece e dá exemplos para ficar bem mais legal. Vamos lá. Inovação aberta é um termo cunhado para que você não precise inovar realmente só dentro de casa, tá? Então, o que você pode fazer com inovação aberta? Inovação aberta, ela funciona de forma bem direta. Você tem algum desafio, uma indústria ou uma certa empresa. Vamos supor que todas as ACs de primeiro nível têm um desafio em comum, tá? E esse desafio em comum ele vai ser lançado num edital e várias pessoas, empresas, instituições de ensino, pessoas físicas, jurídicas, startups, podem se cadastrar nele para tentar resolver esse problema. Você faz uma seleção de quais são os melhores ali e tudo, e aí essas empresas vêm e apresentam essas soluções. Quando elas apresentam, existem vários pontos de segmento a partir daí. Um deles, você pode querer investir na empresa, então você pode querer comprar a empresa, né? Então eu vou chegar lá e falar, cara, gostei de sua ideia, quero comprar parte da empresa, ou quero contratar a solução, enfim. Dali podem surgir diversos negócios, né? A Singular, como a C de primeiro nível, ela pode querer seguir com uma solução, outro com outra. Então, ela gera várias oportunidades ali, até de joint ventures, né? Que você pode juntar, por exemplo, uma startup com essa empresa para criar uma nova empresa que vai prover aquele tipo de serviço. Então, a inovação aberta, ela vai muito de ter as habilidades que eu não tenho dentro de casa, buscando isso fora. Ajuda. Isso, bem direto ao ponto, né? Como é que os parceiros de vocês podem trabalhar nisso? O Sebrae hoje tem um comunicado, tá? Pessoal do Sebrae, mais uma vez, eu recebo mais ou menos por mês, então se não sair mensal, tá? Eu tô falando que é mensal, depois vocês me corrigem aí nos comentários, mas praticamente eles soltam, cara, é muito grande, tipo assim, um PDF com, sei lá, 50, 60 páginas, que são editais de inovação aberta. Sei lá, tem a CEMIG chamando para fazer uma coisa, tem a fundação de não sei o que chamando para fazer outra. Empresa, com o meu produto, eu posso ajudar a resolver. Tem desde para pessoa física, gente que nem tem empresa ainda, até para empresa grande. Então, assim, e aí lá já fala quanto que é de grana, o que você precisa ter. Então, esse edital é muito interessante, porque... sei lá, eu quero testar alguma coisa, eu não tenho grana para fazer. Pô, tem um edital lá, vou usar a CEMIG aqui como exemplo mais uma vez, que a CEMIG está colocando lá e eu posso fornecer. Então, vai muito na linha também de, além do certificado, ou até mesmo voltado ao certificado, eu posso construir uma solução com isso, né? Empacotar isso de um jeito e levar ao mercado também, para que os parceiros se desenvolvam cada vez mais. São editais que tem muita gente participando e lá fala, tem o linkzinho, você clica, lê o edital, pega a dica aí da IA, né, para estruturar. Nós aqui somos mineiro, tá? Para quem está nos assistindo, né? Dá para perceber, né? Eu estava numa reunião ontem com 6 executivos e eu soltei do nada lá que, pessoal, esse assunto aí a gente tem que mexer o doce. Mexeu o doce, você não entendeu, aí não. Aí olharam para mim, mexeu o doce. Desculpa, lá em Minas a gente fala assim. Então, resumindo, empresário que quer mesmo, tem que mexer o doce, correr atrás. Tem que levantar e ir atrás mesmo, né? Acho que não é só bem o setor de vocês, é qualquer setor, né? Se você ficar hoje, eu vejo que quem dera eu tivesse, por exemplo, eu fosse um parceiro de uma empresa de inovação que tivesse universidade lá dentro para eu melhorar, que tivesse a parte de comunicação, as atualizações, que eu sei que vocês estão no mercado muito normativo. Então tem aí as mudanças do certificado, PJ, PF, né? E cada vez evoluindo mais. Quem dera eu e ainda tivesse alguém para me ensinar como é que eu faço, por exemplo, um fluxo de caixa, como é que eu faço várias coisas, como é que eu vendo, como é que eu faço tudo. E pegando esse gancho, né? O que hoje a Origami ela pode ajudar nessa empresa, essas empresas a criar essas estratégias, né, de inovação, porque pelo que eu vi aqui não é só tecnologia, né? Não. Envolve cultura, envolve liderança, envolve
pessoas e como que a Origami ajuda o empresário? Aproveitando essa pergunta, dá o exemplo do projeto de inovação que você conduziu aqui com a gente. Legal. A gente deu muito certo, foi muito bom. Fazendo um pouquinho, né? A tecnologia, como o Nando já disse ali, ela é meio. Ela não é fim e nem começo. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? A gente vai vir muito pelo projeto aqui que a gente conduziu com a Certifica de inovação. O que a gente fez? A gente pegou alguns desafios estratégicos que a empresa tinha, lançamos isso dentro da empresa, as pessoas montaram grupos e desses grupos elas solucionavam problemas, seja de melhorias em processo e tudo mais. Durante esse processo a gente foi ensinando como é que você aborda um problema com o olhar da inovação. Então ele foi um programa realmente de inovação que gerou produtos, gerou resultado, né? Pessoal aí que está dentro da rede de vocês deve ter visto alguma coisa que saiu de dentro desse programa de inovação. Foi muito legal, né? Envolveu a empresa inteira e todo mundo adotou, né? A gente tinha feito em outros anos, pessoal, esse programa de inovação. Sempre incentivei e dei prêmio, né, para quem apresentasse boas práticas, boas ideias, uma melhoria de um processo, uma criação de um produto, de uma ferramenta, né? Incentivava a turma interna a reunir e discutir isso através dos problemas internos que a gente tem. E o ano passado o Vitor ajudou a deixar esse processo mais técnico, né? Sim. E ajudar a criar a cultura, né? Inovar não é só a gente pegar e fazer um projeto, a gente tem que criar uma cultura, sim, uma base, né? Igual eu te falei, envolve tudo, né? É uma disciplina, né? O pessoal acha que inovação vem muito da ideia e pouquíssimo da inovação é da ideia. A disciplina, o processo, a cultura, ela é muito mais forte dentro da inovação do que realmente a tecnologia e a ideia. Então, acho que foi uma chance da gente trazer um pouco de pensamento de como inovar, como se aborda um problema mesmo, e gerar resultado na ponta. Né? Então, é muito... Você deu um exemplo, eu lembro que você falou que uma ideia, ela não... Né, que você falou que ela não vale nada, não é? Vale 10 centavos a bacia, né? Isso aí. A ideia, a gente tem várias ideias durante o dia. E se você tivesse que dar um conselho, né, para quem quer transformar um negócio usando inovação, igual a gente fez aqui, e o pessoal aplica na prática, por onde que começaria? Cara, passo 1, foque no problema que você tem hoje. Exemplo que você usou, claro, minha margem está só encolhendo, eu estou ganhando menos dinheiro. Por quê? Se você perguntou por quê? Porque eu tô tendo que espremer porque eu tenho mais concorrentes, hoje eu vendo num valor abaixo. Tá, por que tá tendo muito concorrente? Então, assim, na hora que você investiga isso e coloca um pouco de empatia, um olhar em quem está comprando de você, quem está utilizando sua empresa ali, você começa a entender coisas que não são tão óbvias. Então esse é o primeiro, você esquece tecnologia, esquece qualquer coisa. Faça uma análise realmente do problema, escreva números, converse com pessoas, entreviste, fala por que está legal, por que não está. E o segundo passo a partir dessa conversa, essa identificação, inevitavelmente você vai ter um caminhão de ideias, tá? E o que a gente faz com essas ideias? Essas ideias a gente valida tudo que a gente tem uma hipótese, a não ser que alguém tenha bola de cristal aí ainda, né? O Polvo Paul lá, acho que morreu da Copa do Mundo, mas essa aí pra galera que é mais nova, não sei se vai pegar não. Mas a não ser que você tenha tudo, é uma hipótese. É uma hipótese de eu vou fazer tal coisa e espero ter determinada coisa. Então, pegue essa bacia de ideias que você teve, coloque quais são as mais prováveis de dar certo e teste. Um grande erro que todo mundo faz eu vou pegar aqui e vou implementar essa tecnologia. Implementou. Fala, cara, como que era antes e como que ela melhorou hoje? Ninguém sabe responder. Uhum. Parece, besta, é simples demais, mas é simplesmente focar em qual que é o resultado que eu quero ter. Aqui para nós, né, agora dando um exemplo da Certifica, o tanto que a ideia do CEO ela é importante. O Heitor, você é um inconformado com a mesma... Detalhista, chato. Não é a hora, não é a hora. Na frente das câmeras você fala inconformado. Nunca. Mas eu tô falando assim, ele sempre falou pra mim assim, Nando, a empresa já passou na nossa frente há muito tempo.
A empresa já passou na nossa frente há muito tempo. Então, assim, o Heitor sempre pensava assim, e o meu parceiro, o que eu vou entregar para ele? Então, isso foi muito vivido aqui, essa questão de sempre estar querendo inovar. E ajuda demais. Quem dera se tivesse as empresas assim para ajudar a gente assim, ainda mais, para Você facilitar, usou né? o termo certo, você tem que ser inquieto, cara. O mundo hoje não te deixa muito tempo para respirar. Pegando exemplo do Heitor aí, né? Você pode olhar que tá estudando, tá num lugar, tá no outro. Não. Faz uma reunião aqui, a gente tá gravando aqui de noite, já tá em outro lugar. Então, assim, faz parte hoje da gente estar se mexendo e buscando esses pequenos detalhes para melhorar mesmo. E pra gente caminhar para o final aqui, qual que você acha que é as tendências, né, que vai moldar as empresas de tecnologia, de segurança, microempresas, né, nos próximos anos? Falando de processo de inovação, falando de ferramenta, de tecnologia, de eficiência. O que nos próximos anos você acha que o empreendedor tem que estar muito ligado? Cara, o que eu acho que, assim, todo mundo falaria IA, né, em qualquer hipótese aqui agora, porque tá... Só que eu acho que a IA vai ter um grande impacto, está tendo um grande impacto, mas eu acho que tem algo que vai ser maior ainda. São dois fatores. Um que já é há mais tempo, mas todo mundo deixa ele um pouquinho de lado, que é a cibersegurança. Então, segurança, né, tudo hoje está no digital. Então, quem toma conta disso? A gente teve agora um cara lá que recebeu 15 mil reais, passou uma senha do Banco do Brasil e foram 800 milhões de reais embora. Então... a segurança mesmo nesses ambientes, eu acho que ela vai continuar aumentando e tá muito ligada a isso, né? Fora da IA, que eu acho que a IA ela vai chegar num certo platô, tem estudos disso já, tá? Que ela não é inteligente, ela é mais veloz. Cuidado com a sua opinião, que tem gente vendendo isso aí caro. Tá mesmo. Tá, agora tá cheio lá no LinkedIn, tá cheio de especialista de IA. Nossa senhora, vai estar cheio de comentário lá falando não compre o chat, não. Adapta o tempo todo, né? E muita propaganda, mas assim, a inteligência artificial, a Apple tem um estudo, então, quem quiser depois procura aí, que é o limite da inteligência, que eles postaram, tem um artigo sobre isso, que a inteligência ela não consegue ser inteligente. E ela abandonou os esforços de inteligência artificial para voltar a focar na experiência do cliente, tudo que ela sabe fazer. Sim. Então, assim, mediante a isso e tendo algumas experiências já há algum tempo com inteligência artificial, eu acho que vai evoluir muito, mas vai ter um certo platô. Então, a cibersegurança eu aposto que vai ser uma coisa muito importante. Então, desde o micro ao grande, cara, sequestrou sua conta de e-mail. Putz, dá um trabalho gigante para poder recuperar isso. E a segunda vai ser a parte da computação quântica. Por que eu estou falando isso? Tudo que a gente tem de senha hoje, de criptografia e tudo mais, ela vai poder ser quebrada com essa tecnologia. Então, vocês estão no ambiente aí de... estudando bastante. Então, assim... Criptografia quântica. O que vai vir a partir disso, né? Ainda está muito cedo, estão estabilizando ainda ali, né? Os qubits e tudo mais, mas isso vai chegar. E na hora que chegar, é coisa que... é o cálculo da idade da Terra em 5 minutos. Né? Que a gente está nesse nível hoje. Então, nós vamos estar num nível mais bizarro ainda, sabe? Então, e toda a parte voltada à energia, né? Porque de onde é que vai vir energia para isso tudo? Vamos lá. Eu vou te pedir que a gente vai vincular esse episódio no nosso blog, no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, né? Mas eu vou deixar um linkzinho lá também com material de um framework de inovação que eu sei que você tem, né? De um material, um checklist para habilitação em lei do bem ou habilitação em construção de um projeto em linhas de crédito. Se depois você puder preparar um material para a gente, eu já tive acesso a alguns materiais origami. Porque nós temos muitos parceiros que são inovadores, que tem isso. Nós temos muito parceiro. E esse assunto dá um nó na cabeça. Dá um nó na cabeça. Eu tô no quântico aqui agora. Fala e fala assim, por onde que nós vamos começar? Exato. Então, acho que esse material, um framework, um material explicando, vai ajudar a gente a contextualizar melhor o negócio. Né? Vou deixar que a gente disponibiliza assim. Até dar a dica final, né, para você, que a gente pode deixar também. O pessoal aí da Subsecretaria de Minas vai gostar dessa notícia, mas a gente está com o Compete Minas aberto. Então, até dia 31 ainda dá tempo, é só se cadastrar lá na FAPEMIG e você pode submeter um projeto tendo 0 de faturamento no ano passado. Legal. Então, quem tem até 4,8 milhões de faturamento, 0 a 4,8,
pode solicitar até R$200 mil. Então, Oba. tem dinheiro na mesa. Mas não é pra comprar cara, moto nem carro. Não, então eu não quero. Pô, mas dica boa. Reformar em Dica casa. boa. Dica Mas boa. assim, tem... A gente sabe que tem isso. Pô, tem uma baita de uma ideia, mas eu não tenho onde procurar dinheiro, não tem grana. Então tá aí, ó, já fica pessoal que tá em Minas Gerais ou tem filial em Minas Gerais. Legal. Já acessa lá o site da FAPEMIG, procura lá o Compete Minas e tem a linha 1 com as instituições de ensino e a linha 2 que é a linha empresarial. Então pode... o cadastro hoje agora tem muito material deles, realmente. A Compete Minas esse ano foi sensacional. Tem mais 2 ou 3 sessões de tira dúvidas com eles na semana que vem. Então, quando você cadastrar, você vai receber no e-mail tudo isso aí, manuais e tudo mais. Então, Legal. fica a dica aí para quem já quiser um E dinheirinho. pra galera que quiser saber mais da Origami e Origami. da sua rede social. Isso, Origami, a gente tá lá no Origami Lab _BR, tá? A gente vai começar agora algumas ações mais de marketing por lá, dá para acompanhar um pouco do nosso dia a dia ali, os projetos que a gente roda, como que a gente trabalha. O site está indo ao ar essa semana também, o novo site, o origamilab.com.br, e no meu LinkedIn você me acha lá, Vitor Couto também, a gente está por lá, e no Instagram é vr.couto. É mais fechado ali, mas eu tô quase abrindo, porque já tem mais gente que eu não conheço do que eu conheço. Mas a Origami tem o Instagram dela também, né? Tem, é o Origami Lab _BR. Aí Sim. lá dentro vai começar agora, a gente vai ter projetos, então temos parceria aí já com Singular, Certifica. Tem muita coisa, viu, gente? Brian. Muita ideia ali que dá pra... Muitos projetos Chamar a que gente dá para conversar, a gente gosta também de um café, nem que seja virtual, estamos disponível, nem que seja às vezes para orientar, a gente não pode atender, mas a gente tem um quê educacional de ajuda muito grande, pode contar com a gente lá. Isso aí. Isso aí. E o Vitor, né, ele tem um canal aberto aqui com a gente, né? É um amigo da gente, então o parceiro que quiser tá me chamando para fazer essa conexão, pode ficar à vontade, me chama que eu coloco o Vitor para conversar. Pois é. Depois desse bate-papo, eu descobri que você é um cara inovador. Eu sou você Tá também, vendo? parabéns. Parabéns. Obrigado aí Isso por aí. chegar até Depois aqui. de vários frameworks, tentativas, Tá vendo? erro, né? Se te Tá perguntar hoje em dia, você já fala, não, eu sou. E melhor, você inovou gastando o meu dinheiro. O seu dinheiro, que aí ele foi o meu FAPEMIG aqui, ó. Ele foi o meu BNDES. Meu fundo perdido. O Foi fundo ele. perdido foi ele. Inclusive, eu tô precisando de conversar. precisando já. Tô Eu tô sabendo que tem um fundo É, perdido tô aí precisando. liberado. Um Viu? percentual. Ótimo, Vitor. Vamos lá, muito obrigado. Eu que agradeço, Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu demais Valeu mais pelo uma vez. bate-papo. Muito Obrigado. bom, muito Foi bom muito mesmo. bom estar aqui. Excelente. Obrigadão. Pessoal, para você que assistiu esse episódio, segue a gente aí no YouTube, se inscreve no nosso canal. No Spotify também está disponível. E não deixe de curtir os próximos episódios aí. Vão ter mais coisas. Muito obrigado, tá? E espero vocês no próximo. Obrigado. Um abraço.